Adorado é o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, seu capítulo de número 2. Jesus é o Rei da Glória. Aleluia! É o Rei da Glória. Deus é bom. Aleluia. Amém. Jesus aqui no livro do Evangelho de João, o Evangelho, capítulo de número 2. Vamos ler do versículo 1 ao 11, é um texto bem gostoso de ler, bem fácil, didático. Eu vou ler aqui na versão NVI, mas pode acompanhar aí também. Eu vou ler de vocês aí, que está aparecendo aí. Isso. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. O encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora ou soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Pai, obrigado pelo seu grande amor, obrigado por ter nos deixado, Deus, escrito através dos seus filhos que assim o fizeram, escreveram, deixaram para nós a tua palavra, e hoje nós podemos nos maravilhar, conhecer mais sobre ti, sobre aquilo que o Senhor revelou-se a nós. Muito obrigado, Senhor, pelo seu amor. Que essa palavra venha de encontro à necessidade dos nossos corações e venham munidos da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia, do seu perdão e o seu poder. Assim eu oro em o nome de Jesus. O vinho acabou. É o tema dessa mensagem dessa noite. Então aí, pelo que você leu, esses potes de pedra, esses jarros de pedra, eles tinham a capacidade entre 80 a 120 litros, mais ou menos. Vamos aí então jogar mais ou menos no meio, 100 litros, para ficar fácil a nossa contagem. Então 100 são 6 potes, são aproximadamente 600 litros de água transformados em vinho, da melhor qualidade. E isso acontece durante uma festa de casamento em Caná da Galileia. Então, sabendo que haveria um constrangimento, que a família iria passar, a família do noivo, a família ali ia passar por um constrangimento muito grande. A mãe então de Jesus se aproximou e disse: olha, o vinho acabou. Não sei se ela sussurrou, se ela falou em secreto, mas ela disse: olha, o vinho acabou. Então, depois, aproximando-se também os serventes, que ele se aproximou dos serventes e ordenou que fizessem, a mãe de Jesus falou para o servente: olha, façam tudo o que ele vos mandar. Então,
ela deu essa ordem, e a Jesus Maria não deu ordem alguma. Aqui em nenhum momento ela dá uma ordem para Jesus, ela só comunica: o vinho acabou. Mas depois que Jesus fala: olha, o que tenho eu contigo, mulher? Aí ela diz para os serviçais: olha, faça tudo quanto Jesus vos mandar. É a chave aí. Maria em nenhum momento dá uma ordem para Jesus. Aí depois que Jesus então fala assim, em outras palavras: eu sei a hora que eu tenho que fazer as coisas. Ainda não chegou a hora. Nenhuma vírgula, nenhum ponto, nenhuma palavra de Jesus foi lançada à toa, irmãos. Na Bíblia, tudo que Jesus fez foi com um propósito. Ele não desperdiçou tempo, não desperdiçou oportunidade, não desperdiçou nenhuma parábola, nada. Tudo teve um propósito. Lembre-se, Deus não se move por necessidade, Deus se move por propósitos. Deus se move por propósito e não por necessidade. Então o vinho acabou. Aqui está um ótimo motivo, né? Aqui está um ótimo modelo de oração. O vinho acabou. Como que eu posso colocar isso na minha vida? Embora Deus saiba de tudo sobre nós, sim ou não? Sabe tudo. Ele sabe tudo. É onisciente, tem todo o conhecimento, a ciência. Ele é onipresente, né? Onisciente e onipotente, tem todo o poder, todo o conhecimento, e pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Amém? Então, embora Deus saiba de tudo que acontece comigo e com você, é muito saudável em nossas orações e situações embaraçosas que nos acontecem, nós apresentarmos a Jesus. Vamos pegar o exemplo da nossa irmã que acabou de testemunhar. Então, Deus sabia que o Arthur estava doente, só que ela foi aos pés do Senhor e falou: meu filho está doente. Mesmo, às vezes a gente acha que a nossa fé ela é medida pelos nossos sentimentos, né? A gente acha que, como eu acordei alegre, hoje eu estou cheio de fé. Mas se eu acordar meio com o pé direito, parece que... pé direito... Se eu acordar meio do avesso, né? Sei lá, que acordar de mau humor, minha fé... Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com os nossos sentimentos. Eu acordei hoje, parece que tudo está conspirando. Esse é um bom dia para você exercitar a sua fé. É nesse dia mesmo que você precisa de exercitar a fé, não de ter fé. A fé, ela não é um sentimento, a fé é a certeza. A fé é uma substância. A fé, é interessante que quando Deus fala sobre a fé, né, de nós termos fé, ela não é uma fé de você ter fé em você mesmo, é você ter a fé de Deus, a fé de Deus, né? Tenham fé de Deus. Há um texto que fala: tenham uma fé de Deus. Na verdade, tenham fé em Deus. A palavra no original, a tradução é: tenham a fé de Deus, não a fé nossa, fé pela fé. Mas vamos lá. Deus é especialista em resolver as nossas bagunças. Não que eu causo e depois entrego para Ele. Mas sabe quando você é incapaz, quando você se vê numa situação onde há uma enfermidade, um filho, um marido ou a esposa, e você se sente impotente diante daquela circunstância? Saiba que Deus é especialista em resolver essas nossas dificuldades. Então, em algumas situações, nós precisamos procurar o Senhor e dizer Ele que acabou algumas coisas em nossa vida. Aqui acabou o vinho. De repente você vai ter que chegar para Deus e falar: Senhor, acabou o meu ânimo. Interessante que a Fernanda disse sobre os salmos de Davi. E eu nunca vi Davi, né? A gente olha aqueles salmos, aquelas orações das profundezas, te clamo.
Aí você fala, Deus, aonde que estava Davi agora, né? Em que lugar? Bom, são momentos que a gente também se encontra. Muitas das vezes a gente se sente num buraco, num poço sem fim. Às vezes nós nos achamos na caminhada cristã em momentos de muita angústia e dificuldade. Assim, Davi diz até que os salmos, eles são o nosso, como se fosse o nosso psicólogo, né? Como a Mariane ainda disse hoje, né? Que todas as palavras, os livros da Bíblia, é Deus falando com a gente. Nos salmos, somos nós falando com Deus, né? Nós elevando ao Senhor as nossas orações, petições, preces, nossas angústias. E eu volto a falar, acho que eu falei na quinta passada ou na retrasada, que há momentos, irmãos, que nós precisamos fazer algumas orações feias. Não é feia porque eu vou falar palavras pesadas, duras, ou falar qualquer tipo, né? Longe de nós qualquer tipo de palavrão, hein? Né? Somos cristãos. Mas orações feias são orações que eu julgo elas serem orações sinceras. Como a irmã teve aqui a ousadia e a vulnerabilidade de dizer que ela se sentiu sem fé. Porque muitos de nós podemos até chegar perante as pessoas e achar que nós somos super-heróis, super-crentes, né? Super-heróis, super-crentes. E achar, nossa, nunca passei por isso, né? Julgar o irmão, a irmã fala assim, não, que esse negócio de faltar fé, eu sempre tive fé. Tem gente que tem essa ousadia. Então há momentos que a gente chega para Deus e tem que abrir, rasgar o nosso coração, falar, Senhor, o negócio está feio. Senhor, porque eu vou fazer imitação de novo que eu fiz, né? Quinta-feira, retrasada ou passada, disse que muitos chegam diante de Deus, Senhor, maravilhoso tu és, glória ao teu nome. O negócio está arrochado, está apertado, a situação está feia, mas chega diante de Deus, Deus, tu és o Deus forte. Então, sim, nós podemos falar e declarar e nos apoiar nisso, mas não expressa o real momento que eu estou vivendo. O momento é de tristeza, Senhor, eu estou triste. O momento é difícil, a crise financeira chegou, Senhor, eu estou desesperado. Ainda que eu creia que o Senhor é poderoso, Deus, meu Deus pode, mas eu não estou sentindo. Às vezes a gente vai pelo sentimento. Irmão, sabia que 2/3 do reino de Deus é sentimento? O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Paz e alegria são sentimentos. Então 2/3 do reino de Deus, eles são de ordem emocional, alegria e paz, justiça, isso a Bíblia diz, então 2/3. Então há momentos que nós temos que rasgar o nosso coração e expressar aquilo que estamos vivendo para o Senhor. Não adianta, quem engana o Senhor? Quem ludibria? Senhor, está tudo maravilhoso, a coisa está caindo, né? A coisa está difícil, está apertada, está uma luta só, uma guerra só, e eu chego diante de Deus como se nada. É uma oração hipócrita, falsa. Aqui havia acabado o vinho. Esse casamento, ele ia ser debochado, ele ia ser criticado, iam falar mal desse casamento por muito tempo. Imagina, você lembra do casamento do fulano e do ciclano? Acabou o vinho, o pessoal bebeu até, acabou o vinho, ficaram todo mundo, né? Imagina, judeu ama um vinhozinho, né? Acabou o vinho, que fracasso, você lembra? Você viu? Eu estava lá. Mas sabe o segredo desse casamento qual foi? Jesus foi convidado para estar nele. Jesus foi convidado. Quando a gente convida Jesus para a nossa vida, para o nosso trabalho, quando Jesus é convidado para o nosso casamento, para a nossa família, quando Jesus é convidado para a nossa viagem, quando Jesus é convidado para estar conosco em todos os momentos, ele prometeu que estaria, mas quando ele recebe um convite, ele é honrado, ele é querido, ele é desejado, ele tem
poder, claro que ele sempre tem poder, me entenda o que eu vou falar, ele vai ter liberdade dentro do livre-arbítrio que eu dei a ele, eu dei essa autorização para ele agir na minha vida, no meu trabalho, no meu casamento, na minha família, na vida dos meus filhos, em qualquer área onde ele é convidado para estar. Então Jesus foi convidado para esse casamento, e quando o vinho acabou, ele... É engraçado, né? Se imagine Jesus por um instante agora. Jesus vai a um casamento e ele vai começar o ministério dele, ele vai começar a operar sinais e maravilhas a partir desse momento. Se você fosse Jesus, com certeza nós estaríamos lá, vamos ressuscitar o morto aqui, ou vamos curar um enfermo, vamos multiplicar comida, né? Vamos fazer aqui que haja mais comida. E o que Jesus resolveu fazer foi o quê? Multiplicar, transformar água em vinho, do vinho que tinha acabado. Coisa doida, né? Tanta coisa para Jesus fazer, e ele, então, faz com que o vinho seja, da água transformado em vinho e supra a necessidade. Todo mundo já tinha bebido bastante, porque acabou, a Bíblia diz isso. Eles já beberam bastante, e Jesus resolve, então, transformar a água em vinho. Na verdade, a palavra ainda, o texto diz aí que, olha só, deixa eu ver o versículo aí. Versículo 7, disse Jesus aos serviçais, enchem os potes com água, e eles encheram até a borda. Então lhes disse, agora leve um pouco ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. O encarregado provou água que fora transformada em vinho. É interessante que, se você sabe um pouquinho de química, né? Acho que é química que fala, água é H2O, hidrogênio e oxigênio. Mas o vinho tem muito mais do que hidrogênio e oxigênio. Existem moléculas de carbono. Então foi uma transformação, o Senhor criando átomos de carbono ali, né, no meio daquela água ali. Então foi uma transformação, foi algo criativo que o Senhor fez. Se ele colocou a mão no vinho, não sei, a Bíblia não fala, mas quando ele pede para os serviçais, encham de água, essa obediência gerou um milagre na vida daquele, de todos aqueles, um milagre que eu falo naquele casamento. Então toda a obediência nossa à palavra de Deus, ela vai gerar milagres em nossas vidas. Quando você obedece, o milagre acontece. Vamos até rimar aí. Quando você obedece a palavra, milagres vão seguir a sua vida. Vai acontecer. Então, Jesus aqui, tantas coisas maravilhosas que Jesus poderia fazer, ele resolve no seu primeiro milagre, no seu primeiro sinal, fazer com que água se transforme em vinho, e eles já tinham bebido bastante, até que fala, olha, eles sempre servem o melhor vinho no começo, e depois dá o inferior, porque todo mundo já está com o paladar gasto, já está saturado de vinho, depois dá um pior, ninguém vai perceber. Mas Jesus, quando João escreve isso, ele estava dando um significado para esse momento de transformar água em vinho. Ele estava mostrando o reino de Deus aqui. Ele estava falando sobre um princípio, de que o vinho simboliza o Espírito Santo de Deus. O vinho na Bíblia, na maioria das suas vezes, vai simbolizar o Espírito Santo. O vinho novo, o Espírito Santo é o vinho novo. Ou seja, vinho da alegria, e até mesmo a palavra, quando você vê lá em Paulo falando sobre Efésios 5:18, que ele fala, não embriagueis com vinho, qual a dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo. Então ele está falando que também há uma bebida do Espírito Santo que pode te encher, ele pode te abastecer de alegria, assim como o vinho traz uma alegria, que as pessoas ficam amortecidas, ficam falando mole, há um enchimento
encher. Há uma bebida, vamos dizer assim, que é o Espírito Santo, que pode te dar uma alegria verdadeira, te dar constância, te dar uma mente lúcida, enfim. Aqui é um princípio. Então Jesus estava usando este sinal, este elemento para mostrar um princípio do reino de Deus. Então, em algumas situações você precisa fazer orações feias. Acabou o vinho, acabou o ânimo, acabou o pão, acabou a alegria, Senhor, acabou a minha paciência, acabou a esperança, acabaram-se os recursos financeiros, acabou o amor no casamento, acabou o casamento em si, acabou a minha saúde, acabou o dinheiro e assim por diante. Aqui foi o vinho, mas há momentos na nossa vida que vai acabar algumas coisas, e a gente precisa falar para Jesus: Jesus, acabou. Oração feia, né? Que bom que Deus é Deus, né? Que Ele nunca vai nos julgar pela oração que você faz. Melhor do que palavras que não têm sentido para você, são palavras que saem de um coração desesperado. Senhor, acabou, eu não sei o que faz, eu não sei o que eu faço, eu não sei que atitude tomar. Essas orações sem rodeios, que realmente expressam o que está no nosso coração, orações corajosas, orações sinceras, orações humildes, essas orações que são uma exposição da nossa alma, um rasgar de coração, uma oração de angústia, que está preso lá na nossa garganta, é uma confissão igual essa: acabou o vinho. Essa oração de um coração contrito, um coração quebrantado, um coração que se humilha na presença de Deus. A gente não deve se humilhar diante das pessoas, a gente deve se humilhar diante de Deus. Se as pessoas tentarem nos humilhar, problema delas. Mas a gente não deve se humilhar, porque tem pessoas que se humilham diante dos outros, para ter um carguinho, para ter um negocinho na época da eleição, fica se humilhando diante das pessoas. Não, você tem que se humilhar diante de Deus, você tem que pôr a boca no pó diante de Deus, e declarar as maravilhas dEle, e suplicar a mão dEle, o poder dEle, mas diante das pessoas não. Jesus é um criador de soluções. Graças a Deus, né? Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos abandonados nessa terra. Toda vez que um até Jesus: Senhor, se quiseres pode me purificar. Sim, eu quero, pode ir. Olha, a minha filha está muito endemoniada, mesmo que ela não era judia, era cirofenícia. Com a fé dela, Jesus falou: grande é a tua fé, pode ir, tua filha tá livre. Quantos foram até Jesus? Teve um que ainda foi buscar pela sua filha, mas a filha, Jesus parece que demorou, mas Jesus nunca demora. Olha, não incomoda mais o mestre não. A sua filha acabou de morrer. Jesus falou: não temas, creia somente. Socorreu até na hora do desespero. A palavra de Jesus vem em direção à nossa vida para nos socorrer, vem criar uma solução para a minha e para a sua vida. Uma vez que você convidou Jesus para a sua vida, para a questão qual você convidou, Jesus vai agir, Jesus vai dar ordem, Jesus vai movimentar e tomar providências. Vamos imaginar que aqueles serviçais hoje são os anjos de Deus. Quando você precisa de um milagre, quando você precisa de um socorro, de uma ajuda, num determinado, até mesmo espiritual, Jesus vai dar ordem aos seus anjos, ao seu respeito, para te guardar,
Porque lá em Hebreus 1, capítulo 1, diz que os anjos de Deus são seres espirituais, que são, com o propósito deles, 1,14, se não falha a memória, o propósito deles era estarem auxiliando aqueles que vão ser salvos. Você vai ser salvo? Então os anjos de Deus, eles estão ao nosso... Se puder projetar 1,14 de Hebreus aí, os anjos de Deus estão ao nosso serviço. Eles não estão nessa esfera que nós estamos. Nós passamos lutas, batalhas, nós vivemos esses dilemas nessa terra. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir. Eles são servos de Deus, servir aqueles que hão de herdar a salvação. Então os anjos de Deus são liberados para a minha vida e a sua vida, para nos socorrer. Então se acabou isso, acabou aquilo, Deus pode falar para os anjos dele: vai lá, vai socorrer meu filho, vai socorrer a minha filha, entra com providência, entra com, salva ele desse perigo, salva ele desse mal. E tem anjos que curam pessoas, anjos curadores. Eles vão, tocam uma pessoa num lugar, ela sente um calor, sente um queimar, sente um vento. A Bíblia diz que os anjos do Senhor são como um vento, né? Ele faz dos seus servos ministros de fogo, mas os anjos são ventos. Então os ventos, às vezes você sente um vento, você acha assim: ué, o que é isso? É um anjo que está a tocar a sua vida, está a te tocar e te curar, te abençoar, trazendo as bênçãos do Senhor. Então, uma vez que você convida Jesus para a questão, Jesus dá ordem, Jesus age, Jesus toma providência. No caso aqui do casamento de Caná da Galileia, ele mandou fazer duas coisas: encher de água aqueles 6 potes de pedra. E aí ele diz: tira então um pouco dessa água e leve para o dirigente, para o coordenador dessa festa aí de casamento. Sabe, irmãos, muitas pessoas estão vivendo uma vida aguada. Água, não estou menosprezando, é só uma comparação, uma analogia, tá? A água é preciosa. Tem uma garrafinha de água ali para mim, para que eu possa beber, na hora que tiver esse calorão. A água é bênção de Deus. A melhor bebida que você pode tomar nessa terra é água. Que foi a criação do Senhor. Mas é uma comparação apenas. Água sem cor e sem sabor. O vinho tem cor e tem sabor. Mas tem pessoas que têm vivido uma vida aguada. Muitas pessoas têm vivido um casamento aguado, um cristianismo aguado, um cristianismo sem gosto, sem sabor, sem cor, um casamento sem gosto, sem sabor, um casamento sem graça. Mas Jesus, Ele quer transformar isso. Jesus quer transformar, ou melhor, Ele quer fazer algo novo. Deus é um Deus de coisas novas. Deus ama fazer coisas novas. Jesus quer transformar e fazer algo novo. Vinho tem cor, vinho tem sabor e vinho dá alegria. E o Senhor veio para dar uma vida e uma vida plena. João 10:10. Eu vim, disse Jesus, para nos dar uma vida plena, uma vida abençoada, uma vida colorida, uma vida com sabor, uma vida que tem substância. E quando Jesus foi obedecido, então a água se transformou em vinho do melhor, um vinho melhor do que o anterior. O que Jesus faz é melhor do que você pode pensar e imaginar. Jesus tem o melhor para a sua vida. Sabe por que Ele tem o melhor para a sua vida? Porque você é filho de Deus. Primeiro porque Ele é Deus, Ele é bom, sabe dar coisas boas aos seus filhos. Deus está sempre de bom humor. Deus nunca é igual a gente, irmãos, que fica emburrado, fica empacado, fica bicudo, que as coisas não deu como a gente queria, a gente beicinho. Não, Deus não tem esse problema não. Jesus é bom.
Ele é bom e faz coisa boa. Então Ele quer transformar a minha e a sua vida. Ele quer dar uma vida de alegria para você. Ele quer dar uma vida de paz para você. Ele quer te dar um casamento, você, sua esposa, você e o seu marido. Ele quer te dar uma vida, um casamento abençoado, transformado. Um casamento que tem cor, tem sabor. Ele quer dar uma vida espiritual para você boa. Ele quer te dar, né, uma vida profissional boa, que você sente o prazer nisso. E quando Jesus é obedecido, então essa água transforma em vinho do melhor do que aquele que eles já haviam provado. Obedecer a Jesus é o caminho para os milagres. Se atentamente ouvirdes, né, os meus mandamentos, lá Deuteronômio 28, você vai ver tantas bênçãos que são decorrentes da obediência. Vai ter bênção financeira, vai ter bênção dentro da família, vai ter paz, vai ter saúde, vai ter... Tudo vai acontecer, só ler lá, são 14 pelo menos bênçãos citadas ali no Antigo Testamento, e nós estamos hoje não mais na antiga lei, no antigo pacto, hoje nós estamos na nova aliança, e a nova aliança, o livro de Hebreus diz que, na segunda pregação que o pastor Nilton pregou esses dias, nós estamos numa aliança superior, uma aliança melhor do que a antiga, que agora Jesus já veio, então não tem mais ira para nós, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus não vai te condenar, se você estiver nele, ele tem salvação, ele nos assiste em nossas fraquezas, ele intercede por nós. Olha que privilégio, irmãos, nós temos o melhor intercessor, Jesus Cristo. Nós temos o melhor sacerdote, que ele é o sumo sacerdote. Sacerdote é aquele que representa a gente diante de Deus e representa Deus para nós. Ele é aquele que fica no intermédio, ele é o mediador. Tanto é que Jesus morre numa cruz no alto. Ele não morreu numa cruz no chão, com os pés no chão. Ele morreu com os pés nos céus, e a cruz é como uma seta para o céu. Jesus aponta para o Pai. Ele é a ligação entre nós e o nosso Deus. E aí diz Hebreus que ele abriu um novo e vivo, estou falando de vinho, um novo e vivo caminho através da sua própria morte. Quando no Antigo Testamento acontecia a morte, você vai ver quando José é lançado lá pelos seus irmãos na cova, e eles falam, né, seus irmãos falam para o seu pai: olha, José foi morto por um animal selvagem. Então eles rasgam a roupa, eles rasgavam as suas vestes. Às vezes na Bíblia, quando morria um filho, o pai sempre rasgava as suas vestes em forma de luto, em forma de, né, numa expressão. Os judeus faziam isso. Quando Jesus está na cruz e ele diz: está consumado, ele entrega o seu espírito, o véu é rasgado de alto a baixo. Aí abriu-se um novo tempo para mim e para você. Eu não preciso mais de um sacerdote, eu não preciso de um padre, de um pastor para fazer oração. Nesse sentido, a gente precisa para o treinamento, né? Os pastores, os mestres, né? Os evangelistas são os treinadores. Se você vê Efésios 4:11 lá, a partir do 11, fala sobre isso. Mas hoje eu posso chegar agora ao trono do Pai, porque o véu foi rasgado. Eu tenho acesso ao trono de Deus agora, pelo novo e vivo caminho que ele abriu através do seu próprio corpo. Então hoje, amado e amada irmã, Jesus, quando ele é obedecido, ele vai transformar, ele tem essa obediência, a minha obediência, né, ela vem antes, a obediência, ela vem antes de qualquer milagre na minha vida. Ela precede uma vida de milagres. Quando eu e você obedece a palavra do Senhor, ela vai gerar milagres em mim e você.
é muito mais do que você fazer uma campanha de 7 dias e jejuar no monte 21 dias, fazer jejuns, um mês de jejum, mas se você não obedecer a palavra de Deus, é sacrifício de tolo. Agora, se você obedecer, as bênçãos virão sobre você. Libera as bênçãos. E o inimigo não tem poder de atacar você, porque se você está andando na lei do Senhor, eles não acham brecha na sua vida, eles não podem te tocar. É por isso que às vezes, quando vai se fazer libertação, né, não é culto de expulsar demônio, gente. Culto de expulsar demônio é uma coisa. Libertação é você identificar aonde o inimigo está tendo acesso naquela vida e você vai lá e trata. Há algum princípio sendo quebrado para que haja aquela manifestação demoníaca. Assim como a febre. Parece que eu estou mudando de assunto, mas eu creio que o Espírito Santo está conduzindo. Nós estamos falando de Jesus aqui, né, dessa transformação, de que Ele quer dar vida plena para nós. Então, a febre, quando uma criança, um adulto, qualquer um de nós tivermos febre, a febre em si não é a doença. A febre é um sinal. A febre está falando alguma coisa está errada, não é? Tanto é que se você der remédio para a febre e não curar o problema, a febre vai persistir. Vai mascarar, mas a hora que você parar de dar o remédio de febre, a febre volta. Então, o remédio antifebril, ele só está fazendo algo paliativo, ele está só tirando o efeito. Então, a pessoa está tendo problemas espirituais. É que nem a febre. Opa, nós precisamos ver então, não adianta expulsar só o demônio. Nós precisamos ver qual é o princípio da palavra de Deus que está sendo quebrado. E aí vai. Opa, está tendo aqui uma desobediência aqui. Então essa desobediência está desencadeando uma rachadura, uma abertura, para que o inimigo alcance vantagem. E aí então, corrigido isso, pedido perdão, arrumada essa brecha, como no muro lá de Jerusalém, Neemias, quando ele reconstrói os muros, tapa, o inimigo não pode entrar mais. Proteção. Então não adianta ficar expulsando o demônio das pessoas, se as pessoas não vão obedecer a palavra depois. O certo expulsa, evangeliza e levam elas a ter uma vida de obediência. Aí acabou, nunca mais o inimigo volta, porque foi reconstruído os muros quebrados. É a mesma coisa, eu já dei o exemplo. Você pegar essa pracinha, vou dar um exemplo que está bem perto de nós. Chegar ali na pracinha, está vazia, daqui a pouco começam a jogar entulho, lixo, madeira velha, sofá velho, cadeira velha. Vai começar a aparecer rato, barata, escorpião. Se você for lá e ficar matando rato, barata e escorpião, vai resolver o problema? Você vai ficar eternamente matando rato. É o expulsar demônio na vida de algumas pessoas. Você vai ficar expulsando, depois volta. Expulsa, volta. Expulsa. O que tem que fazer para resolver o problema? Ir lá e tirar os entulhos, tirar tudo que é lixo, tira as cadeiras velhas, tira o sofá velho, tira os lixos velhos, tira todas as latas vazias, limpou o terreno, sumiu os bichos. Então quando você vê uma pessoa que volta e meia fica endemoniada, perturbada, não adianta ficar expulsando demônio, porque depois ainda vem outros 7 pior, vai ficando a situação cada vez pior. Então o negócio vamos entender aí, vamos fazer um mapeamento aí, o que está acontecendo, aonde que está o problema? Você quer resolver o problema? Quero, então vamos mapear. Você quer resolver o problema? Não quero abandonar isso. Então não adianta você ficar expulsando, que a pessoa vai ficar cada vez pior. Ela quer resolver? Então vamos fazer um mapeamento. Vamos descobrir aí, aonde está criando esses rato e barata. Aonde está dando essa permissão para o diabo agir na tua vida. Aí localizou. Isso é libertação.
Isso significa libertação, não expulsar demônio das pessoas. Tem muita gente que confunde culto de libertação, libertação com expulsar demônio das pessoas. Expulsar demônio é expulsar demônio, é para fins de evangelização. Agora, você quer libertar a pessoa, você vai ter que ir lá. A alma da pessoa está cheia de problemas, a alma da pessoa está carregando rejeição, está carregando, uma vida de pecado. Então vamos resolver isso. Resolveu esse problema, a vida da pessoa vai avançar. Agora, se a pessoa não renunciar, se a pessoa não abrir mão, se a pessoa não obedecer a palavra, os ratos e as baratas vão alcançar lugar na vida da pessoa. Então, isso é libertação, quando a pessoa começa a obedecer. Assim como a febre está mostrando que alguma coisa está infeccionado, assim também, perturbação, demônios na vida da pessoa está mostrando que algum princípio bíblico está sendo quebrado. Mas eu estou terminando essa mensagem agora. Jesus pode resolver o seu problema. Jesus pode resolver o meu problema. Ele tem que ser convidado, primeiro, para a nossa vida. Segundo, eu tenho que falar para ele, assim como a palavra do machado, quando o discípulo de Eliseu, dos profetas, derrubaram um machado no Rio Jordão, e para restaurar aquele machado que era emprestado, ele teve que mostrar, olha, foi ali que o machado afundou, foi ali naquele lugar ali que o ferro afundou. Assim, então, quando localizou o lugar, ali o profeta joga aquela madeira, então flutua o machado, ele fala, agora pega o ferro do machado, está lá em 2 Reis, capítulo 6, é só ler lá, nos primeiros versículos. Assim também, quando nós falamos para o Senhor, aonde, o que está, acabou, o que acabou a nossa vida, aqui no caso, nessa ocasião, nesse casamento, acabou o vinho. Mas pode ter acabado a tua alegria, pode ter acabado as suas forças, pode ter acabado o casamento, pode ter acabado a sua saúde, pode ter acabado a sua paciência, pode ter acabado tantas outras coisas. É preciso falar para Jesus, Senhor, acabou. Mas não no sentido de desistir, no sentido de confiar nele. De saber que Ele pode reverter e resolver o seu problema. Jesus não resolveria problemas mais sérios que esse, envolvendo necessidades físicas, necessidades emocionais. Será que Jesus não pode resolver problemas morais? Será que Jesus não pode resolver problemas de saúde? Você precisa ter ousadia para confessar, sempre que necessário, Jesus, acabou o vinho. Eu queria perguntar para você agora, antes da gente orar, o que acabou na sua vida? Ah não, minha vida está maravilhosa, glória a Deus, continue assim. Mas de repente acabou algo na sua vida. Acabou as forças, acabou a fé, acabou a esperança, acabou a saúde, estou sem trabalho, acabou os recursos financeiros. O que acabou na sua vida? Queria convidar você a ficar sobre os seus pés. Se você puder ficar nesse instante. Se tiver um soaking aí, coloca de fundo para nós, aquele sonzinho agradável. Só para a gente não ficar ouvindo até a oração do irmão que está do meu lado, o irmão que está à frente, não ficar me ouvindo. O que acabou na sua vida? Não, minha vida está boa, glória a Deus, vamos orar pelos outros. Não, olha, acabou, pastor, minha vida, eu estou querendo desistir disso, eu estou querendo desistir daquilo. Conte para Jesus hoje, conte para Jesus o que acabou na tua vida. Acabou a esperança, acabou a fé, acabou a coragem, acabou, o meu relacionamento com os meus filhos, acabou o meu relacionamento com os meus pais, acabou o meu casamento com a minha esposa, acabou o casamento com o meu marido. O que acabou aí? Pense agora um pouquinho. Nós vamos convidar Jesus para entrar. Nós vamos convidar Jesus para entrar nessa área na sua vida. Nós vamos convidar Jesus, assim como Ele foi convidado para esse casamento, nós vamos convidar Ele para entrar nessa área da tua vida. E nós vamos esperar
que Ele deu comando, assim como Ele tinha serviçais, Ele tem também os seus anjos. Ele tem os seus anjos ministradores para ministrar em favor da sua vida, da sua alma, da sua família, da sua casa. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente, mas aonde você está aí de pé agora, no lugar que você está, fale para Jesus o que acabou. Fale para Jesus e você vê que está no final, não tem, para você parece que não tem mais esperança. Aquele casamento ia ser um fracasso total. Ele ia ser motivo de chacota, ele ia ser motivo de zombaria. Aquela família, imagina, naquela época, todo mundo ia ficar falando depois, ia ser conhecido como um casamento que começou já fracassado. Mas Jesus estava ali. Jesus foi poderoso o suficiente para transformar água em vinho. Jesus é poderoso para transformar a sua vida também, transformar a sua vida numa vida de uma pessoa que não tem esperança, num homem cheio de fé, numa mulher cheia de fé. Deus pode pegar a sua vida que de repente você já abandonou algumas coisas, não quer mais fazer o ministério, e Ele pode pegar o seu ministério e transformar ele num ministério muito frutífero, poderoso, para a glória dEle. Eu quero orar por você. Quero que você apresente a Jesus agora o que acabou. Aquilo que pode ser motivo depois dos outros zombarem, que pode ser um motivo dos outros falarem a respeito de você. Tá vendo aquele cristão lá, aquele crente que dizia que tinha fé. Não ouça nada disso aí não. Ouça a voz do Espírito Santo. Ouça o Senhor pedindo para você tomar algumas atitudes, assim como Ele disse: pega essas vasilhas de água que era para purificação e entregue ao coordenador. Eu quero dizer que esse coordenador da festa é o Espírito Santo. Ele que gerencia a festa, Ele que vai transformar a sua vida. Como diz: eu vim para que tenha uma vida plena, uma vida cheia, uma vida frutífera, uma vida abençoada. Então o Espírito Santo que coordena a vida vai transformar a sua vida numa festa, a sua vida cristã, uma vida divertida, uma vida cheia do Espírito Santo, porque quem tem o Espírito Santo, quem flui no Espírito Santo, quem está cheio do Espírito Santo, tem uma vida divertida, uma vida feliz, abençoada, tem prazer, tem alegria, porque os frutos do Espírito são alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade e outros talvez eu esqueci, não me lembro agora. Espírito Santo, Jesus, seus filhos estão falando qual área que acabou da vida deles, e o Senhor começou o teu ministério, Jesus, fazendo água em vinho. O Senhor pode transformar a nossa vida aguada agora uma vida feliz, abençoada. O Senhor pode transformar agora um casamento aguado, sem sabor, perdeu a cor, perdeu o brilho, e fazer um casamento agora, transformar essa vida, essa união, numa união tão maravilhosa, tão gostosa, tão prazerosa. O Senhor pode transformar qualquer coisa. O Senhor é poderoso. E eu peço agora, Pai, nós te convidamos, Jesus. Nós te convidamos para essas áreas a qual o teu filho, a tua filha está falando que perdeu, que acabou, que aos olhos humanos não tem jeito, mas agora nós convidamos, o Senhor é o nosso convidado para entrar nesse casamento, para entrar nessa vida, para entrar nesse negócio, para entrar na vida espiritual, para entrar nessa área da saúde, no corpo físico, na alma, na mente, no coração do teu filho e da tua filha. Começa agora a transformar, começa a gerar. O Senhor disse que não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas através do lavar
regenerador do Espírito Santo, que regenera, que faz de novo, mas faz de uma maneira agora poderosa. Nós nascemos da vontade às vezes dos nossos pais, às vezes até mesmo sem a vontade do nosso pai, da nossa mãe, mas depois, quando nós temos um novo nascimento, nós nascemos da vontade do nosso Pai, que é celestial, o Pai poderoso. O Senhor nos fez filhos do Senhor. Então o Senhor é poderoso para fazer a nossa vida agora regenerada, restaurada, uma vida avivada, uma vida feliz, uma vida próspera, uma vida de poder na unção do Espírito Santo. Gera agora na igreja, gera neste povo, gera na minha vida o teu querer, o teu fluir, a tua alegria. O vinho era o símbolo da alegria, tinha acabado a alegria. E quantos cristãos estão vivendo uma vida de tristeza, uma vida de pesar, uma vida difícil, mas agora vem a alegria do Espírito Santo, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui em nós. Se o Senhor disse que tem vida abundante, quem é o diabo para sussurrar no ouvido de alguém que tem que ter uma vida de sofrimento? Para você ser crente, você tem que pagar um preço, você tem que sofrer, você tem que... Está repreendido em nome de Jesus. Nós somos filhos de Deus, nós não somos capacho, nós somos tapete, nós somos filhos. Filhos amados, a Bíblia diz, filhos desejados do Pai. Ele escolheu nos regenerar para uma viva esperança. Ele diz agora, vocês não, o velho se passou, 2 Coríntios 5,17, o velho já passou, eis que eu faço tudo novo. Deus teve o prazer de fazer nova, e quando viu o homem caído, Ele resolveu o problema do pecado do homem. Quando o homem tentou ali fazer com folhas de figueira uma roupa para esconder a nudez, ele falou, não, está errado, não é do seu jeito, eu vou fazer do meu jeito. Ele foi, matou um cordeiro, e o cordeiro ele cobriu toda a nudez. Ele não cobriu só as partes que a folha de figueira cobria, mas ele cobriu todo o corpo de Adão e Eva. E quando cobre um corpo com peles tiradas de cordeiro, junto com a pele veio o sangue. Parece uma coisa meio nojenta, né? Mas o sangue do cordeiro me cobre. O sangue do cordeiro te cobre. O sangue de Jesus foi aspergido em nós. Ele nos cobre e cobre a multidão dos nossos pecados, para que eu não pudesse mais viver uma vida de pecado, de miséria, de dor, mas que agora eu pudesse viver uma vida plena em Deus e na palavra de Deus. Efésios 1:3 diz que bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou. Já nos abençoou, não vai abençoar, já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Lá no livro de Pedro, 2 Pedro, acho que 1:3 diz que pelo seu divino poder já nos deu todas as coisas, já nos deu, não vai dar, já nos deu todas as coisas para a vida e para a piedade. Esse Deus é muito bom, esse Deus é maravilhoso, esse Deus é glorioso, é grandioso. Ele resolveu o meu problema, Ele resolve o seu problema, Ele resolve os nossos problemas, quando nós o convidamos, quando nós confessamos, quando nós deixamos e começamos a viver a vida qual Ele planejou para nós. Novo e vivo caminho, novo e vivo caminho. E Jesus diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nossos pecados. Efésios capítulo 2 diz isso. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos deu vida.
e nos fez assentar, não é sentar, é assentar, tem diferença. Assentar, outras versões diz reinar nas regiões celestiais. Somos cidadãos dos céus. Somos cidadãos dos céus. Jesus fez tanta coisa, não dá tempo para falar tudo que Jesus fez por nós. Ele fez isso por amor. Deus amou-nos de tal maneira. A gente sempre pensa em evangelismo, sim, claro, mas pensa no amor de Deus por você. Ele te amou de uma forma que nem a Bíblia é capaz de expressar a grandeza do amor dele. Ele te amou de tal maneira que ele não deixou a gente no pecado. Ele falou, não, eu vou resgatar ele de lá. Eu quero ele comigo, eu não quero ele longe de mim. Eu vou os atrair para perto de mim. É por isso que o Espírito Santo mora em nós. Ele quis tanto ter a gente com ele, que ele mora dentro da gente agora. Oh. Aleluia. O Criador dos céus e da terra habita aqui, habita aí. Ele deu uma, né, para caber aqui dentro. Ele não quer te ver sofrendo. Ele não quer você dando cabeçada na vida. Ele quer te dar o vinho novo do reino, que é o Espírito Santo. Ele quer te encher. E a comparação de Paulo é que às vezes você vai estar cheio, tão cheio, que você vai se sentir como que está embriagado, mas é pelo poder do Espírito Santo. Vai estar tão cheio. Você acha que aqui em Atos 2, quando olharam para os discípulos, falaram assim, eles parecem tão bêbados? Não é porque eles estavam falando nas línguas, não. Porque quantos de vocês já foram em um lugar que está cheio de gringo falando inglês, outros japonês, outros coreano, francês, e você ficou aí e você falou assim, estão tudo bêbado. Não, eu nunca falei isso. Você está no aeroporto, está um monte de gente falando em outras línguas, você fala, está tudo embriagado. Não, mas quando a Bíblia fala lá em Atos 2, que eles estão como que embriagados, é porque tinha um poder tão grande na vida deles, que eles já não suportavam tanta glória, tanto poder. E aí quem olhava falou, eles estão sob o domínio de um poder tão grande. Isso quebra um pouquinho o paradigma, né? Choca um pouquinho a gente, né? Sem falar da cuspida no chão que passou no olho dos outros, né? A gente tem mania de colocar Jesus e Deus numa caixinha e falar, não, Deus é desse jeito aqui. Ele tem que ser assim, se passar disso não é de Deus não. Faz algumas coisas, a gente prega algumas coisas, depois não é bem assim não, Deus é assim, ó, desse formato, é do meu jeito. Filipe correndo lá atrás da carruagem, de repente foi transladado para outro lugar, foi teletransportado para outro lugar. Nova aliança. Deus pode. Nós cantamos aqui que Deus pode. A nossa mente quer limitar Deus. Não, Deus só pode fazer isso aqui. Mas Deus quer fazer coisas grandes. Ele diz, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, ocultas que ainda você não sabe. Não coloca Deus na caixinha não, porque senão você vai viver um Deus da caixinha. Deus é isso, Ele vai fazer só isso na tua vida. Não pegue a palavra de Deus. Vou ver uma frase aqui que eu gosto muito, para não falar diferente. Muitas das vezes eu tenho anotado aqui, mas me fugiu um pouquinho a frase. A gente quer que Deus seja do jeito que a gente quer que Ele seja. Vamos mudar um pouquinho disso aí.
Essa frase aqui vai te impactar e eu vou terminar com ela. Oh, Senhor, glorifica Ele. Deus é bom. Glória a Deus. Santo, 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 santo. Deus maravilhoso. Eu quero terminar com essa frase. Não rebaixe a palavra de Deus a um nível da sua experiência. Aumente a sua experiência ao nível da palavra de Deus. Vou repetir de novo. Não rebaixe a palavra de Deus a um nível da tua experiência. Aumente a sua experiência ao nível da palavra de Deus. Eu quero orar agora, Senhor, por essas vidas, por minha vida. Eu não sou melhor que nenhum deles, Senhor. Eu também tenho meus dilemas, eu também tenho às vezes os meus fracassos. Eu vivo fracassos às vezes. Eu vivo às vezes algumas situações que eu digo, Senhor, acabou. Assim como os meus irmãos aqui nessa noite. Nós não estamos aqui em meio de super crentes. Nós estamos aqui pessoas, homens, mulheres, que somos sujeitos a passar um momento de dor, um momento de tristeza, um momento de aflição. Mas eu quero orar, Senhor, que o vinho novo, que é o Teu Espírito, possa transformar a nossa vida, possa transformar a nossa bagunça em algo proveitoso, algo que seja agradável aos Teus olhos. Por isso entra nos casamentos, entra nas vidas, entra, ó Deus, na nossa história e começa a trazer a cor, o sabor, a alegria, a paz, o mover do Teu Espírito. Seja, Senhor, convidado hoje. Eu te convido, entra na minha vida agora, entra em todas as áreas da minha vida, Senhor. Profissional, espiritual, ministerial, familiar, no meu casamento, entra na minha casa, como diz aquele hino, entra na minha vida, entra em todos os lugares. Eu preciso de Ti, eu preciso dessa alegria, eu quero viver o melhor do que o Senhor tem. Obrigado, Senhor. E aqueles que o fizeram nessa noite, Pai, eu oro por eles para que o Senhor entre também com providência, com provisão,